Bom, dando continuidade aí ao nosso trabalho, a partir do artigo 48 do Código de Processo Civil, código aberto, material de apoio está aqui. Artigo 48 vai falar que o foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, partilha e todas as ações concernentes a isso. Então, autor da herança é o falecido, é a pessoa que morreu. O espólio é a massa que o falecido deixa, e o espólio ele é representado pelo inventariante. E o foro competente para o inventário, partilha, arrecadação, cumprir as últimas vontades, impugnação, anulação de partilha e ações que o espólio é o réu, é o domicílio do autor da herança, ou seja, do falecido. A exceção aí pode ser que não haja domicílio certo para o autor da herança, e a gente vai ter o foro onde estão os bens imóveis. Se a gente tiver bens imóveis em vários foros, vai ser qualquer desses foros. E se não houver bens imóveis, onde está qualquer bens do espólio, né? Então, de repente, qualquer bem do espólio pode ser o objeto de escolha do foro. Vamos para o artigo 49. Havendo ausência do réu, o foro a ser escolhido é o último domicílio do réu, né? Então, o último domicílio do réu é o foro competente, caso o réu seja ausente. Havendo ausência aí do autor de herança, ou para os casos que existe arrecadação, inventário e partilha, cumprimento de testamentos, de ausente é o último domicílio desse ausente. Artigo 50 vai falar de incapaz, absolutamente ou relativamente. O foro a ser escolhido para as ações que envolvem incapaz ou relativamente incapaz é o do representante ou do assistente. Indo para o artigo 51, quando a gente tem a autoria da União, o foro a ser escolhido é o do domicílio do réu. Caso seja oposto, né, união demandada, o foro pode ser o domicílio do autor, onde ocorreu o ato ou fato que originou a ação, ou onde estiver a coisa a que se relaciona a ação. Ou até mesmo, em última instância, pode ser a capital do Brasil. Em última opção, pode ser sim o Distrito Federal, por ser o domicílio da União, né? Artigo 52. For o domicílio do réu, quando o Estado ou o Distrito Federal são autores da ação. Então, havendo autoria do Estado ou do Distrito Federal, escolhe-se o foro do domicílio do réu. Caso seja o oposto, é a mesma regra do artigo 51. For o domicílio do autor onde ocorreu o fato, onde tiver coisa, ou o Distrito Federal. Agora, o artigo 53, na minha opinião, um dos mais complexos, ou os mais compridos, porque tem aí todos os exemplos. Ele é um rol exemplificativo, porque existem leis esparsas para designar foros. Então, vamos começar. Foro para divórcio, separação, para anulação de casamento, para reconhecimento de união estável ou dissolução de união estável. Pode ser 1. Domicílio de guardião de filho incapaz. 2. Último domicílio do casal, se não tiver um filho. 3. Domicílio do réu, se ninguém residir no antigo domicílio da casa. Do casal, aliás. Vamos lá, quando a gente fala de ação de alimentos, o domicílio vai ser sempre a residência do alimentando. Então, o foro para alimentos é o domicílio ou residência do alimentando. Foro para pessoa jurídica, como ré, quando existe alguma ação em que é ré a pessoa jurídica, é onde fica a sede. E onde a gente encontra essa sede? A gente encontra isso no estatuto da pessoa jurídica. Está lá designado aonde é a sede da pessoa jurídica. Foro para obrigações contraídas por pessoa jurídica. Então, quando a gente fala de pessoa jurídica mais obrigações, vai ser o lugar onde fica a agência ou a sucursal. O foro a ser escolhido é onde está a agência ou sucursal dessa pessoa jurídica. Agora, quando a gente só fala de cumprimento de obrigação, é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. De repente, um pagamento só é válido na cidade de Jundiaí, então o foro a ser escolhido será desta comarca. Foro para sociedade ou associação, quando não tem a personalidade jurídica, quando ela é ré, é onde se exercem as atividades das quais essa personalidade sem personalidade jurídica, das quais essa sociedade sem personalidade jurídica se beneficia. Ou seja, foro para associação, sociedade,
sem personalidade jurídica é onde se exercem as atividades. Quando tem algum direito de estatuto de idoso violado, é o lugar onde mora o idoso, principalmente porque ele é beneficiado aí, isso é uma questão até humana para beneficiar o idoso. Quando a gente fala de dano causado por ofício de registro ou serventia notarial, que são órgãos responsáveis por documentos e quando eventualmente eles causam danos, a gente vai fazer a ação no foro onde fica a sede da serventia ou desse registro. Quando a gente tem ação de reparação de danos, é o lugar do ato ou do fato que essa ação, que esse dano ocorreu, né? Que essa reparação de dano também deve ocorrer. Quando a gente está falando também de administradores ou gestores, o lugar será o lugar do ato ou do fato para a ação. Então, o foro vai ser onde o ato ou fato para a ação ocorreu. E por último, o foro para reparar dano de decorrente de delito aí. Então, de repente ocorreu um delito e precisa de uma reparação de dano em virtude desse delito, por exemplo, um acidente de carro ou aeronave, inclusive trazidos pelo artigo, será o domicílio do autor da ação ou o local do fato pelo qual se ajuiza essa ação. Terminamos o artigo 53. Artigo 54, ele vai falar sobre a competência relativa a território e valor, né? A gente só muda a competência quando ela é relativa a território e valor. E ela é modificada por conexão ou continência. São dois fenômenos que a gente explica logo a seguir. A conexão são vários processos, dois ou mais processos, com o mesmo pedido, mesma causa de pedir, só que com partes diferentes. Nesse sentido, por uma questão de segurança jurídica, o juiz deve dar uma decisão igual para todos os processos. E, inclusive, a conexão ela é válida para quando a gente está falando de fase de execução de processo. A continência já é diferente, ela são dois ou mais processos com mesmas partes, mesma causa de pedir, só que pedidos diferentes. Nesse sentido, existe um pedido maior que abraça um pedido menor. Então, por exemplo, aqui a gente tem o divórcio e aqui a separação. O divórcio marca a separação, ele abraça. Só que a gente pode ter isso em tempos diferentes, né? Esse pedido mais abrangente, ele é chamado de ação continente. Esse pedido menor, menos abrangente, é chamado de ação contida. E vamos falar sobre o tempo. Caso o pedido mais abrangente ele ocorra primeiro, antes do pedido menos abrangente, não existe resolução de mérito. Entendeu? Quando o pedido mais abrangente ele vem depois do pedido menos abrangente, então, primeiro a gente propõe uma ação de separação, depois a ação do divórcio, esse aqui abraça, é reunido e dá uma resolução de mérito para esse processo, porque ele está englobado pelo pedido maior, ele veio depois, então ainda cabe a gente dar uma resolução de mérito para o pedido mais abrangente. Quando o pedido mais abrangente veio antes do pedido menor, não faz sentido a gente dar uma resolução de mérito aqui e ter que dar uma para cá também, porque a resolução de mérito desse pedido maior se estende para o menor, né? E aí, no pedido mais abrangente, abraçando o pedido menos abrangente posterior à reunião das duas ações. Artigo 58. Tá, para cá. Reunião de ações. A gente vai falar de juízo prevento, aquele que tomou conhecimento em primeiro lugar. Então vamos ler o artigo. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Então, onde vai acontecer a reunião das ações, no caso de continência, vai ser no juízo prevento, ou seja, naquele juízo em que primeiro foi citada a ação. Primeiro houve conhecimento daquela ação. Partindo aí para o artigo 59, casos de conexão e continência, vamos falar sobre registro e disposição da primeira petição inicial retornar ao juízo prevento. Então, caso a gente registre e distribua a primeira petição inicial, isso já torna o juízo prevento. A segunda petição inicial não é válida para tornar o juízo prevento porque justamente veio em segundo lugar. Então vamos falar até o artigo 60 e depois
fazer uma pausa. Artigo 60. Quando a gente está falando de imóvel situado em mais de um estado, mais de uma comarca, mais de uma seção, o juízo prevento tem competência sobre todo esse imóvel e qualquer ação que seja juizada tendo por objeto esse imóvel, já que ele ocupa essas várias comarcas, esses vários estados, várias seções. Então a gente tem que decidir e é segundo o juízo prevento.